Olá, meu nome é Leonardo Peixoto Arias da Silva. Eu sou professor de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar e mestre em Gestão do Esporte pela Universidade de Brasília. Há cerca de 28 anos, eu trabalho profissionalmente na área da recreação e do lazer em funções técnicas e administrativas. Já trabalhei em mais de 100 projetos recreativos, dentre eles viagens de formatura, colônias de férias, festas de aniversário, projetos escolares e eventos corporativos. Em 2005, fundei com a minha sócia Maria Salvani a Kinder Recreações, que hoje se chama Kinder Jogos. E nós oferecemos experiências lúdicas por meio de jogos para escolas, condomínios e empresas do Distrito Federal. Fui convidado pela comissão organizadora do 10º Concref para compartilhar com vocês a minha experiência no desenvolvimento de jogos motores, que é um dos serviços prestados pela Kinder Jogos. E ainda utilizo também nas minhas aulas de Educação Física. Fiquei honrado com este convite e agradeço a oportunidade de participar dessa 10ª edição desse evento de qualidade. A ideia aqui é apresentar o desenvolvimento dos jogos motores, a temática, em 3 partes. Eu mostrarei, então, a concepção de jogo e de movimento que eu tenho. Depois eu tratarei das questões ligadas ao desenvolvimento dos jogos motores, tais como os desafios, os caminhos e os princípios. E, por fim, apresentarei um pouco da experiência da Kinder Jogos. Quem é o recreador? É um profissional que promove atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento dos clientes, e exerce funções técnicas e administrativas. Essa é uma definição da Classificação Brasileira de Ocupações, que foi escrita em 2002, mas até hoje é válida essa definição. E, no fundo, quais são as funções do recreador? Eu vou elencar aqui 5, né? Ele executa as atividades recreativas, então ele é um condutor de grupos. Ele cria atividades recreativas, então ele se aproxima da ideia de um designer de jogos. Ele elabora projetos, então ele desenvolve a competência de gestor de projetos. Ele administra equipamentos e materiais, gestão de instalações. Ou ele pode coordenar setores da recreação, e aí ele é um gestor de eventos. Não só gestor de eventos, mas pode ser um gestor público. Enfim, existe uma infinidade de funções que esse profissional pode exercer e acaba que ele vai se especializando. Mas aquela função mais reconhecida é como condutor de grupos e designer de jogos. É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou trazer aqui uma definição de 1938, mas que ela é atual. E se a gente pensar na maioria dos jogos, eles vão se encaixar aqui. É a definição de Huizinga. Então ele vai dizer que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão, de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Bom, quando a gente fala de jogos motores, então nós estamos falando basicamente das habilidades motoras e das capacidades motoras que vão estar envolvidas nesses jogos. O que seriam então as habilidades motoras? Eu vou trazer aqui a ideia de Galahu e Osmo, de 2008, onde eles preconizam que existem 3 grupos de habilidades motoras: as locomotoras, as manipulativas e as estabilizadoras. Então, quando a gente pensar num jogo como esse, nós estamos pensando o quê? No correr, no saltar, no andar, no chutar, no rebater, no flexionar, no girar. E essas habilidades motoras, né, esses gestos motores, eles não só necessitam de algumas capacidades motoras desenvolvidas, como também desenvolvem essas capacidades motoras. E o que seriam as capacidades motoras? Vou trazer aqui, então, uma classificação de Zimmermann, de 1987, que eu considero bem pertinente, mas existem várias outras, né? Nós vamos dividir as capacidades motoras em 2 grupos: as condicionais, que são força, resistência, velocidade e flexibilidade, e as coordenativas, que é o acoplamento, a diferenciação, o equilíbrio, a orientação, o ritmo, a reação e a agilidade. O que vai diferenciar um grupo do outro é exatamente a característica dessas qualidades. As condicionais, elas demandam um gasto energético. E as coordenativas, elas demandam uma ordenação, uma coordenação neural, né, o sistema nervoso que vai fazer isso, entre músculos ou entre grupos de músculos, para que a gente possa executar. Na medida que a gente vai realizando os gestos motores e vai desenvolvendo as habilidades motoras, essas capacidades motoras vão se aperfeiçoando. Então o jogador vai se tornando um tanto melhor e mais eficiente no jogo. Bom, mas existem alguns desafios para a gente fazer um jogo motor. E dentre eles, eu vou citar alguns aqui. A primeira questão é que nós vivemos em 2 realidades hoje em dia: a realidade dos átomos e a realidade dos bits. Mas a maioria das pessoas ainda tem resistência
a ir para o mundo virtual. Então, a nossa vida, ela basicamente funciona, em sua grande maioria do tempo, no mundo físico. E quando a gente fala do movimento, a gente atribui ao mundo físico essa atividade. Porém, há uma tendência natural à inércia, que a neurociência já descobriu em vários estudos que existem estruturas que nos estimulam a inércia, estimulam a gente a economizar energia, e o que dificulta então a adesão a programas físicos. Quando a gente pensa então no jogo motor, a gente tem que levar isso em consideração, porque a maioria dos participantes provavelmente não terá um condicionamento físico, um condicionamento motor, suficientemente adequado se você tiver exigências motoras complexas no seu jogo. Um outro desafio quando a gente faz um jogo motor é a diferença cultural e motivacional dos participantes. E quando a gente fala dos jogos infantis, então nós temos um problema ainda maior, que é a questão do adulto, que muitas vezes, a partir das suas expectativas, ele dificulta a condução do jogo. Um terceiro desafio que nós encontramos é o tempo para a conquista dos jogadores. Por mais que você tenha sido muito explícito de como que o jogo vai funcionar, é na hora que reúne o pessoal para jogar, os jogadores, é que você tem que acessar essa motivação intrínseca. E como nós já falamos, ela é diversa. Então, esse é um desafio para o condutor do jogo motor. Bom, então, os caminhos que nós procuramos para vencer esses desafios, em sua maioria, além da experiência que nós tivemos e do método tentativa e erro, nós fomos atrás da ciência também, para a gente aprender um pouco mais. E aqui nós vamos elencar algumas possibilidades, alguns caminhos possíveis. Eu vou citar inicialmente Roger Caillois, que é um francês, que vai desenvolver uma teoria onde trabalha bastante a questão dos tipos de jogos e o que motiva a gente a participar dos jogos. Csikszentmihalyi é um outro pesquisador da área da psicologia e que desenvolveu a teoria do flow. E o que preconiza essa teoria? Que se você faz um desafio muito distante da competência daquela pessoa resolver, acaba sendo desestimulante. E de outro lado também, se você faz um desafio muito fácil, também desestimula. Então você tem que criar um desafio suficientemente estimulante para que a pessoa consiga fazer e que ela tenha essa capacidade. Kate Salen e Eric Zimmerman escreveram uma obra que aprofunda bastante a questão do design de jogos, focado principalmente na questão dos jogos eletrônicos, mas serve também como aprendizado para quem quiser desenvolver jogos motores. São 4 volumes em sua obra chamada Regras do Jogo. Bramante é um outro pesquisador brasileiro que desenvolveu, além de um trabalho científico, um trabalho profissional ligado ao desenvolvimento de gestão de instalações de lazer no Brasil, em redes de clubes e no Sistema S. É uma outra referência muito importante. Nelson Carvalho Marcelino, também um sociólogo brasileiro, talvez um dos pesquisadores que mais escreveu nessa área. Ele vai trazer em sua obra, mas especificamente no livro chamado Pedagogia da Animação, alguns aspectos pedagógicos do jogo. E Kishimoto, uma professora também brasileira, foca os seus estudos na área dos jogos na educação infantil. E, por fim, e não menos importante, o Huizinga, quando a gente quiser entender um pouco da relação de jogo com a cultura. Fora isso, a produção de artigos e teses e dissertações em nível nacional e internacional na área está muito grande e muito qualitativa. Então, vale a pena buscar lá também. Bom, nós desenvolvemos alguns princípios para utilizarmos nos jogos da Kinder. Primeiro, a gente tem o entendimento de que o jogo é uma experiência lúdica e uma expressão cultural. E, portanto, é necessário contextualizá-lo no tempo e no espaço. Muitas vezes os jogos de ontem não servem para o público de hoje. O ser humano possui várias motivações para jogar, mas a tendência à inércia dificulta a adesão a programas que tenham movimento. Então, é necessário dosar essa qualidade e essa quantidade de movimentos que você vai ter no seu jogo. E, por fim, se a gente pensar em crianças e adolescentes, eles estão em processo de desenvolvimento cognitivo, emocional e motor. Então, eles possuem muita energia e esses 2 aspectos precisam ser considerados para que você possa equilibrar o gasto energético e a ansiedade dos jogadores e não gerar um risco maior de acidente. Quando a gente pensa, então, na equipe necessária para a gente criar e para jogar, né, para executar o jogo, nós vamos precisar de uma equipe especializada em recreação, porque existem nuances da área e, apesar da maioria dos recreadores serem oriundos de várias áreas,
É necessário que eles tenham conhecimento dos princípios teóricos e dos procedimentos técnicos práticos da recreação. E todos os membros da equipe precisam ainda conhecer a dinâmica de cada jogo, o que exige um treinamento específico. A gente pensa numa equipe ideal para a criação de um jogo motor, possuindo um gerente de projetos, um designer de jogos, um cenógrafo, um sonoplasta, um figurinista, um aderecista e um diretor de espetáculo para a gente poder organizar o jogo. Essa equipe também precisa ser completada com uma equipe de marketing que consiga comunicar a existência desse jogo ao público. E para a execução, nós pensamos em algumas funções também que são importantes. O mestre do jogo, que é aquele que vai conduzir o jogo, um DJ ou um técnico de áudio e vídeo, dependendo da necessidade do jogo, o árbitro geral e a equipe de arbitragem, que vai ajudar, e uma equipe de coringas ou staffs que ficam com funções ou ficam soltos no jogo para poder ajudar nas emergências que surgirem. Em relação aos materiais, além dos materiais esportivos necessários para um jogo motor, nós utilizamos equipamentos de som e de imagem, quando o jogo necessita, cenários, figurinos e adereços para criar um clima de fantasia. Muitas vezes são necessários criar esses materiais, e eles precisam ser dimensionados com 3 critérios. Atender às necessidades do jogo, ser flexível para adequar as diversidades de espaço que você pode fazer aquele jogo, e deve ser armazenável em pequenos espaços, senão a gente precisa alugar um espaço muito grande na medida que a gente vai construindo mais jogos. Um limite que dificulta o desenvolvimento e torna mais lento o processo de lançamento de um jogo motor é que muitas vezes a indústria e o comércio em nível local não possui essa possibilidade de fazer essas criações, então a gente tem que importar de outros estados ou de outros países, né? A internet ajuda bastante, mas o processo é um pouco mais demorado e acaba que a gente não tem condições de testar muito bem. Bom, em relação ao financiamento dos jogos, essa complexidade desses jogos torna a comercialização um tanto quanto também complexa, né? Por quê? Porque o valor percebido pela sociedade em relação aos custos de criação e operação ainda não é compatível com os resultados financeiros que a gente espera. Então, assim, quando você vai na iniciativa privada, as famílias provavelmente não vão ter essa condição de financiar o jogo. E aí, grandes opções seriam as escolas, os condomínios e as empresas. E quando a gente fala da questão do financiamento público, geralmente as linhas de financiamento ligadas à cultura e ao esporte podem ajudar a montar esse tipo de projeto. Então, é por esse caminho que a gente tem trilhado e é o caminho que a gente acha que é mais fácil de se conseguir financiar esse tipo de jogo. Bom, nós possuímos no nosso repertório da Kinder mais de 50 jogos motores, e a maioria para ser jogado com contato físico. Porém, por conta da pandemia da Covid-19, nós criamos alguns jogos motores online. São novidades que estão lá no nosso site e estão em desenvolvimento ainda, em fase de testes. E nós temos algumas características dos nossos jogos, né? Nós temos jogos tradicionais, que a gente apenas muda a roupagem, mas mantém a estrutura do jogo. Existem jogos mesclados, onde a gente mistura os princípios de um jogo com o outro. Existem os jogos temáticos, que geralmente são eles provêm de uma expressão artística que determina as fases e as tarefas do jogo. E temos os jogos originais, que são criações inéditas ou releituras que nós fazemos de outros jogos na Kinder. Chegamos então ao final dessa palestra. Nosso intuito foi apresentar brevemente alguns caminhos possíveis de serem trilhados para aqueles que desejam trabalhar no desenvolvimento de jogos motores. A Kinder Jogos possui um programa de formação e qualificação de recreadores chamado RISO. E nesse programa, nós temos um curso dividido em 5 módulos, e cada módulo é dividido entre 5 e 10 oficinas. E cada oficina ela é composta de uma palestra, com a parte teórica, e a parte prática, né, hands-on. E essas palestras, essas oficinas, elas fecham alguns temas nelas mesmas, então a gente pode trabalhar em separado esses temas, ou pode trabalhar o curso como um todo. Ou podemos trabalhar, inclusive, cada módulo do curso em separado. Então, os módulos giram em torno de 20 horas a 40 horas, né? E as oficinas giram em torno de 4 horas. E cada palestra entre 1h30 e 2 horas. Aqui segue os nossos contatos. Agradeço mais uma vez à comissão organizadora do 10º Concref pelo convite para compartilhar essas experiências com vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até uma próxima.